E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, é diretor da faculdade FAC+, e nós vamos falar de um tema interessante. Mais uma vez, o agro vem despontando como sendo o esteio do Brasil. Nós vamos falar do agronegócio e da balança comercial. Márcio, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Tá tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo bem? Bom dia aos nossos espectadores. Muito indefinida a situação brasileira, né? No momento, ninguém sabe se vai para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Sim, Toninho, ainda, apesar aí do resultado das eleições, o cenário político ainda continua muito conturbado, até a própria definição da próxima equipe econômica tem criado aí algumas dificuldades. A gente viu quedas aí consideráveis na Bolsa de Valores, disparada do dólar, depois recuperou, mas a gente tem um ponto positivo. O agro continua salvando aí a importante balança comercial brasileira. É bom a gente lembrar que algumas falas que estão acontecendo nesse novo provável governo que vai entrar tem prejudicado demais a economia brasileira e pode dar uma chacoalhada e acabar com muita coisa boa que está acontecendo nesse país. Então, eu acho que esse pessoal aí podia prestar um pouquinho mais de atenção, o Márcio, para falar de economia, porque economia não é brinquedo não, né? Se mexer, qualquer coisinha dá curto, não dá? Sim, Toninho, é algo muito sensível, a gente sabe, principalmente no caso da economia brasileira, que ainda é uma economia em desenvolvimento, depende muito de investimento estrangeiro, de recurso estrangeiro. A política fiscal ela é importantíssima para qualquer país, seja ele de primeiro mundo ou de terceiro mundo, país em desenvolvimento, ela é importante. Quando você fala em deixar de lado ou suprimir aí essas questões fiscais, pode ser um problema sério e isso afasta investimento, dificulta a geração de emprego e renda. O que o Márcio falou nada mais é do que o seguinte, para você tentar entender, às vezes você não tem assim muito conhecimento. Todo país existem empresas, pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que investem. Aplica o seu dinheiro num determinado país. Mas ele só aplica esse dinheiro se ele tiver segurança jurídica, segurança contábil, segurança de produção naquele país. Se não tiver, ele não põe o dinheiro dele lá dentro. Ele não vai perder. E é o que está acontecendo com o nosso país. Então, está se falando muita bobagem, não escolheu ainda, não tem uma definição do ministro da Economia, do ministro que vai mexer com o cofre, e parece que o ministro que estão querendo não é da área e a coisa vai complicar. Mas, enquanto isso, o agro é quem está segurando a balança brasileira. Saldo da balança comercial, Márcio, como é que está? Sim, Toninho, se a gente verificar aí ao longo desse ano, dos últimos 12 meses, você percebe claramente aí nas análises gráficas que quem tem segurado é o agronegócio. Então, você percebe as exportações brasileiras, elas têm crescido em alguns bilhões aí, então fica muito evidente ao longo aí dos últimos 12 meses, se a gente for verificar. Hoje ela está acima do que foi aí nos últimos anos. Esse ano ela cresceu acima. As exportações, Sim, as exportações brasileiras, se a gente olhar aí essa linha superior em verde aí, é o 2022. Então, a gente percebe que ela está num número bem acima do que foi aí os anos anteriores. E está indo bem, Márcio? Sim, está indo bem. E principalmente quando você faz a análise, Toninho, com os demais setores da economia, Porque a balança comercial ela é composta não só pelo agronegócio, mas também pela atividade industrial. Quando você coloca isso numa análise com os outros setores, o que você percebe? Se você for olhar em azul, é a balança do agronegócio, ela é sempre positiva. E a balança dos demais setores, ela vem negativa ao longo dos anos. Ou seja, se a gente dependesse somente do setor industrial ou de serviços, todo ano a gente fecharia aí com um prejuízo nessas relações de comércio com outros países. Então, o agronegócio, se você olhar ali aquela linha em amarelo,
ela é o saldo total. Você vê que ela é um saldo pequeno, positivo, mas pequeno, mais alavancado por essas grandes colunas em azul aí, que são as do agronegócio. Márcio, a exportação e importação de fertilizantes, como é que está a situação? Toninho, esse ano a gente teve um caso um pouco diferente se você olhar em relação aos anos anteriores. Esse ano, agora no segundo semestre, a gente teve uma queda, que é essa linha em verde, das importações de fertilizantes. Ao contrário do ano passado, que ela seguiu muito forte nos últimos meses do ano. Isso gera uma preocupação para o ano que vem, ou seja, se eu tive uma importação de fertilizantes menores agora, e se eu tiver uma alta muito grande do dólar, pode inviabilizar parte dos pacotes tecnológicos para o plantio de safra em 2023. Então, ou seja, requer aí algumas atenções e cuidados com relação a isso. Ô Márcio, uma coisa que vem chamando muito atenção e que a gente já percebeu, a gente que está nesse ramo do agro, no mercado do agro, já percebeu. De maneira geral, às vezes o público não enxerga muito isso. Mas para vocês terem uma ideia, o Brasil é o único país do mundo, do planeta, que tem todas as condições de explodir em produção de alimentos e bancar uma boa parte, como já vem bancando, de países que não têm essa, vamos dizer, essa facilidade que nós temos de produzir, porque nós temos terra, nós temos água, nós temos condição climática, uma série de coisas. E tudo está na mão do Brasil, dependendo só de uma coisinha para poder andar mais rápido, que é a política, né? Sim, Toninho. E uma coisa importante que a gente não pode deixar de observar é que ao longo desse ano de 2022, o Brasil teve uma mudança aí que a gente considera muito importante no chamado complexo soja. A gente reduziu a exportação da soja em grão e aumentou em mais de 30% a exportação de farelo de soja e também do óleo de soja, ou seja, estamos industrializando aqui já vendendo produtos agregando valor, o que gera emprego e renda aqui dentro. E a gente tem percebido que isso vem acontecendo ao longo da cadeia do agronegócio. Ficou evidente nesse ano a questão do complexo soja, mas a gente já vê isso também na área de carnes, que não se exporta mais somente carne in natura, mas também carne processada, cortes especiais. A gente tem visto isso também na cadeia do milho, que já se começa a exportar já produtos com valor agregado e não somente o grão in natura. Pois é, esse é um outro ponto que também a gente já vem falando há muito tempo, né, Márcio? Não adianta você exportar o grão de soja. Quando você exporta o grão de soja, você está exportando, você não tem a noção, a ideia de quanta coisa que tem dentro de um grão de soja, que nós poderíamos estar fazendo todo esse trabalho aqui e exportando basicamente mais de 15, 20 produtos relacionados só à soja, só aquilo que tem dentro da soja. E mais um detalhe, está previsto aí, nós já até comentamos aqui, aumentar a quantidade de biodiesel ao diesel. Se a gente conseguir aumentar essa quantidade um pouquinho, nós vamos ter uma maior produção de farelo e óleo de soja aqui no Brasil, o que vai agregar muito mais ainda à nossa balança comercial. Sim, Toninho, tem também o fator ambiental, que o biodiesel para o meio ambiente, ele tem essa questão da pegada de carbono. O que tem facilitado também os volumes de exportação e até os valores, as receitas que se tem recebido, tem sido uma mudança que ainda é pequena, mas que não pode ser ignorada na questão logística, Pontes foram construídas nos últimos anos em regiões que eram um gargalo para travessia de rios, e também a própria malha ferroviária, algumas regiões, ainda que em um volume pequeno, mas já têm conseguido avançar nesse sentido, o que faz com que dê competitividade, se exporte mais, produza mais emprego e mais renda para a população. E um fato muito interessante, que também nós já falamos aqui no programa, e eu me lembrei agora, é a exportação que está acontecendo pela região norte, lá no Maranhão, lá no Piauí, em Belém, lá no Pará. Enfim, aquela região está crescendo assustadoramente. Por quê? Porque é uma região muito mais próxima da Europa, muito mais próxima da China, do que sair um navio daqui
da região sul, lá do Rio Grande do Sul, ter que subir para ir lá para a União Europeia. Então, a região do Arco Norte, como é conhecida, essa região do Maranhão, do Piauí e do Amazonas, é uma região que está em franco crescimento e pode ter certeza absoluta, ela vai superar logo, logo a região sul aqui do nosso país em exportação. Sim, Toninho, até porque a travessia do Canal do Panamá fica bem mais viável, mais perto a logística, né, você saindo ali pelo Arco Norte, do que carregar nos portos como no Sul, Paranaguá ou mesmo Santos, né, e fazer todo o contorno da costa brasileira, né, para chegar ali na América Central. Então você já está ali, né, saindo pelo Arco Norte, uma vantagem competitiva muito grande. Se não me falha a memória, é uma economia aí de quase 6, 7 mil quilômetros que você vai rodar a menos. Márcio Antônio Ribeiro, economista, diretor da faculdade FAC+. Mais uma vez, Márcio, muito obrigado pelas explicações, pelo material que você trouxe hoje e até o próximo. Sempre à disposição, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.